vamos receber para a entrevista de hoje Orson Peter Carrara, da cidade de Matão, São Paulo, que vai nos falar sobre o conteúdo do livro Memórias do Padre Germano. E ainda vamos ver a mensagem com o título Senhor dos Mundos. O livro Memórias do Padre Germano, escrito por Amália Domingos Soler, é traduzido por Manuel Quintão, compõe uma série de comunicações nas quais o espírito Padre Germano foi relatando alguns episódios de sua última encarnação terrena, consagrada à consolação dos humildes e oprimidos. Em tudo que diz, há tanto sentimento, tanta religiosidade e amor a Deus, que lendo os seus escritos, a criatura encontra consolo, oportunidade de meditação, comove-se imensamente. O leitor encontra nesta obra uma demonstração inquestionável de que só o esforço pessoal edifica para a eternidade. Vale a pena falar sobre esta obra depois do Momento Espírita. Senhor dos mundos, Criador das estrelas, artista inigualável que idealizou o universo como palco mais excepcional, dispondo sóis coloridos em toda a sua extensão, a fim de que sua criação ficasse amplamente iluminada. Sua primeira ordem foi: faça-se a luz. E a luz foi feita. Spotlights acenderam em todas as bandas de um universo sem fim. E nesse feérico cenário, ele continuou a criar. Pensou em todos os detalhes. Alguns deles que os seres que criou ainda nem descobriram totalmente, porque ele desejou que toda sua obra fosse amada, que eles aprendessem a descobrir a beleza por si mesmos. E para isso, necessário que crescessem em inteligência e sentimento, que desenvolvessem a arte da observação, do esmiuçar detalhes, de ler nas entrelinhas de uma criação complexa e grandiosa. Criador incriado, desejou compartilhar o seu poder, e então depositou uma centelha de sua própria essência em cada um dos seus filhos, conferindo-lhes a possibilidade de cocriarem com ele. Inigualável em todas as concepções, não se cansa de engendrar novas cores, matizes diversos para engalanar o infinito. E quanto mais o homem se aprimora, estuda e alcança certas dimensões, levantando a ponta do véu da ciência, da observação, da arte, dá-se conta de que o infinito o aguarda. Que infinitas são as formas de vida, as belezas da criação. Porque o Criador é incansável em todas as suas potências. A cada minuto, a cada hora, estende-se o universo para além de fronteiras inimagináveis. Novos mundos surgem, galáxias, sistemas solares incessantemente. Senhor de toda a criação, poderia ter idealizado que os seres o venerassem em contínua e perpétua adoração. A ele pertenciam e pertencem todas as leis. Poderia ter estabelecido normas que exigissem subserviência de todos os seres. Contudo, preferiu o doce nome de Pai. Dessa forma, criou-nos espíritos imortais, alimentados pelo seu próprio hálito de eternidade. Dotou-nos da capacidade de amar semelhante a Ele mesmo. E quando descobrimos isso, escrevemos nos versos iniciais do primeiro livro bíblico que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Semelhança na sua capacidade de criar, semelhança na arte de amar, semelhança no próprio existir que jamais se extingue. Senhor das estrelas, Senhor da vida. Em sua onipotente sabedoria,
Estabeleceu leis que ninguém pode driblar. Absolutas, únicas, impecáveis. É por isso que os mundos cantam sua glória perenemente, enquanto bailam em suas próprias órbitas, movendo-se pelo espaço, viajando sem cessar num universo que não tem fim, semelhante ao seu Criador, sem fim. Sabedoria excelsa, criados por amor, criados para amar, co-criadores com Ele. Quando o manto aveludado da noite, coalhada de estrelas, se estender e olharmos para o céu, louvemos a grandeza de Deus Criador. Contemplando os tantos sóis que nos aguardam no infinito, agradeçamos ao Pai de bondade o nosso existir e digamos: logo mais vos haveremos de alcançar. Estamos a caminho. A imortalidade é nosso destino. Vimos a mensagem Senhor dos Mundos, que se encontra no CD número 28 da coletânea Momento Espírita. Orson Peter Carrara, escritor e palestrante espírita da cidade de Matão, São Paulo, está conosco e vai nos falar sobre o livro Memórias do Padre Germano. Olá, Orson. Hoje nós nos propusemos a falar sobre o livro Memórias do Padre Germano, né? Um livro muito conhecido no movimento espírita. Quem é o Padre Germano? Pois é, Ivone, esse livro tem o prefácio datado de 1900. Ele está editado no Brasil por 3 editoras, a Federação Espírita Brasileira, a Chatre e o ID. Esse livro nunca esteve esgotado, sempre esteve disponível, dada a grandeza desse livro. Foi organizado por Amália Domingos Soler, que é uma autora clássica espanhola, que teve muita dificuldade, mas ela foi intermediária para que esse livro chegasse a ser publicado. Padre Germano foi um padre que viveu no século XVIII, entre a França e a Espanha, antes do nascimento de Kardec, aproximadamente pelo ano de 1740, aproximadamente. Mas era um padre médium. Mas não era só o fato de ser padre médium, era um padre voltado ao semelhante. Era uma criatura que ajudava muitas pessoas. Ele tinha uma bondade extraordinária, mas ele falava em vidas passadas, falava em conversa com os espíritos, falava em entidades espirituais, e ele principalmente se tornou um referencial na cidade ou na região onde habitava no atendimento às carências humanas. Pessoas das mais variadas condições o buscavam com os mais intrincados problemas, e ele tinha aquela palavra de firmeza, ele tinha aquela palavra de conforto e principalmente de orientação. Por causa disso, principalmente por se referir à vida em outros mundos, à interferência dos espíritos, etc., ele foi perseguido pela igreja, sofreu muita humilhação com isso, perseguição, etc. Totalmente ele ficou muito conhecido, muito famoso na época, e por isso se consagrou. E desencarnado, esse espírito Germano ditou através de um médium, na época usava-se a expressão médium falante, hoje usamos a expressão médium psicofônico, ele ditou as suas memórias. E essas memórias significam as suas experiências de um homem, como qualquer outro, sendo um sacerdote. Mas também ele relata as confissões, omitindo nomes e sem identificar pessoas e lugares. Aliás, o livro não identifica lugar e nem data. A gente pressupõe na leitura que faz que ele habitou determinada região em determinada época. Mas ele apresenta as confissões que ouvia e acrescenta o ensino moral. Cada capítulo é independente um do outro, pode ser lido separadamente. E se trata de uma obra memorável, notável sobre todos os aspectos, que relata os dramas humanos com orientação de um espírito muito bondoso e muito firme. E por que, Orson, você se interessou tanto por esse livro? Algum aspecto, algum tema que tenha lhe chamado mais atenção? É uma particularidade, Ivone, que vem da minha infância.
Eu nasci espírita, o meu avô já era espírita, e desde que me dei conta de mim mesmo, eu vejo meus pais lendo. Sempre. A minha mãe e meu pai sempre com livros espíritas na mão. Literatura clássica, Ivone Pereira, Caibar Schutel, etc. E o meu pai sempre me disse, eu era garoto, que 3 foram os grandes livros da vida dele. Paulo e Estevão, a obra magnífica de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier, Do Calvário ao Infinito, de Zilda Gama, médium pelo espírito Vitor Hugo, e Memórias do Padre Germano, de Amália Domingos Soler, que organizou romanceando os contos psicofônicos que ela ouvia através de um outro médium e preparou o livro, né? Então meu pai sempre me falou isso, que esses 3 livros marcaram a vida dele. E naturalmente que eu fui convidado a ler os livros, porque ele falava tanto, me estimulava a ler. O primeiro que li foi Paulo Estevão, que realmente foi marcante, depois li os demais, etc. Depois li o Memórias do Padre Germano, ainda adolescente. E depois, mais maduro, vim ler Do Calvário ao Infinito. Mas, recentemente, a questão de 5 anos aproximadamente, recebemos um exemplar para a inclusão no Clube do Livro da nossa cidade, justamente do Memórias do Padre Germano, lançado pela 3ª editora que o lançou, que foi a La Chatre. Porque a FEB lançou o primeiro, parece que em 1916 aproximadamente, lembrando que o prefácio do livro é de 1900, depois o ID e agora recentemente a La Chatre. E esse exemplar veio para análise do Clube do Livro. Eu me lembrava do livro, principalmente pela referência de meu pai e também por já ter lido ele na adolescência. E fui ler outra vez. E essa segunda leitura, Ivone, talvez pelo amadurecimento das experiências, pela idade, causou um impacto enorme no meu coração por reler aquelas histórias lindas, aqueles depoimentos maravilhosos. E aí começamos a fazer palestras sobre o livro. Então, daí vem o motivo. Inclusive, nós escrevemos um livro comentando cada capítulo do livro Memórias do Padre Germano. O livro está no prelo, não saiu ainda, está para sair, não tem nome definido, mas nós comentamos os ensinos do Padre Germano em cada capítulo. Tamanho entusiasmo, fizemos várias palestras sobre o livro, inclusive, desta obra magnífica que existe e está à disposição. E quais são, Orson, as lições que você colocaria como principais neste livro? Olha, as lições que estão nesse livro se destacam principalmente pela exata consciência do dever. O livro inteiro ele destaca o dever, mas o dever de amplo e geral sentido, desde o dever de respeito à vida, à própria vida, de preservação da própria vida, até o dever de auxílio ao semelhante. O dever de ser honesto, o dever de ser correto, o dever de confiar, o dever de levantar a cabeça, o dever de colaborar para a harmonia da família, da sociedade, de trabalhar pelo bem coletivo. Então o Padre Germano, que recebia muitas criaturas desesperadas, desnorteadas, desconfortadas, que lhe procuravam por orientação, para todas elas ele tinha esta palavra de incentivo, esta palavra de amor, esta palavra de orientação. Ele libertou muitas pessoas do suicídio, inclusive. Você se refere ao dever para com a vida, né? E se referiu ao suicídio. Você nos trouxe aqui Pois é. Este material, não é? Suicídio, uma epidemia silenciosa. Você poderia nos falar um pouco sobre esse material, esse Ivone, trabalho? Esse trabalho é recente, é um trabalho de distribuição gratuita. Foi organizado por Antônio Carlos Braga, que é membro do CVV, na capital paulista. E esse trabalho, o objetivo dele é oferecer orientações de prevenção ao suicídio. Mas não só isso, além da prevenção ao suicídio, também oferecer subsídios e orientações para que grupos religiosos de várias denominações possam organizar vibrações em favor dos suicidas, para ajudar aquelas criaturas que eliminaram a própria vida física pelo autoextermínio. Então o livreto é uma cartilha, você está vendo que são poucas páginas, são apenas 32 páginas, tem prefácio de André Trigueiro, jornalista conhecido, e esta cartilha visa orientar, preservar a vida e principalmente sugerir formação de grupos. Essa cartilha de apenas 32 páginas tem prefácio de André Trigueiro e está disponível para download gratuito. Qualquer pessoa pode acessar lá o site da editora e fazer o download e imprimir ou
gravar no seu laptop, no seu computador, para ler, dada a profundidade, a oportunidade desse assunto. Basta acessar o site www.id, de Instituto de Difusão Espírita, idlivraria.com.br. Abrindo esse site vai ter uma página lá, vai aparecer downloads. Clicando no download, vai aparecer a Suicídio, uma epidemia silenciosa, que é o livreto de 32 páginas para download gratuito. E o objetivo é esse, justamente prevenção e vibrações, assistência àqueles que se suicidaram. E a família, não é, Orson? Sem dúvida. Porque a família... Ela é um instrumento. Sim, e a situação que a família fica também é uma situação muito difícil, de muito sofrimento, né? E, inclusive, não se fala muito em suicídio, né? Na verdade é quebrar um tabu isso, porque Sim. não há que ter medo, né? Uhum. Um tempo não se pronunciava, por exemplo, a palavra câncer. Usava-se o CA. Hoje a palavra câncer já é usada normalmente, porque nós temos que quebrar esses tabus sociais e enfrentar de frente os problemas que nós temos, os desafios que todos nós enfrentamos. E o enfrentamento desse flagelo que é o suicídio, o número de suicídios que ocorrem por dia no mundo é assustador. Exatamente isso, né? Nós não falamos, não se fala em suicídio, mas o número é muito grande, né? Você tem alguns dados para nos... Eu não tenho dados aqui exatos para fornecer. Esses dados, inclusive, estão disponíveis na cartilha, certo, mas são dados alarmantes, Ivone. É um flagelo. Outra coisa que está nos chamando a atenção aqui, então, na verdade, as pessoas que tentam suicídio pedem por socorro. Pois é. Isso é um dado importante. E aí a gente se lembra do Germano, que enfatiza muito na sua obra. Nós temos o dever de estender a mão a alguém que clama por socorro. É um dever. Isso nos remete à mensagem de Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever, porque nós devemos desenvolver a solidariedade, né, Ivone? Então, o Padre Germano fala muito disso. O Padre Germano recolhia pessoas em sua casa, orientava-os, libertava-os do sofrimento, prevenia suicídios. Ele resgatou muitas pessoas do suicídio, justamente pela sua postura cristã. E o que mais se destaca nesta obra, Memórias do Padre Germano, Orson? Olha, durante toda a obra, nós até nos referimos isso na questão anterior, mas o que mais se destaca, se tivéssemos que eleger um item do livro, é a exata compreensão da noção do dever. O que é o dever? Quando deve ser exercido? Em que momento temos que colocar a nossa ação, a nossa decisão para cumprir um dever? Qual dever? Talvez seja o caso, Ivone, de nos perguntarmos qual é o meu dever perante eu mesmo, perante Deus, perante a minha família, perante a esposa, perante o marido, perante os filhos, perante a sociedade, perante a vida. Porque se buscarmos a definição da palavra dever, no dicionário mesmo, não é uma definição espírita, é uma definição do dicionário. E o dicionário, entre outras definições, vai dizer que o dever é aquilo que precisa ser feito. Então, muitas vezes nós fazemos vista grossa diante de necessidades que estão à nossa frente. Desde a torneira pingando lá em casa, até ajudar alguém que precisa de algum tipo de ajuda que não necessariamente é material. Às vezes é um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um elogio, um copo de água, um telefonema, um guarda-chuva, uma blusa, uma informação, para que a pessoa se recupere, muitas vezes, de uma situação embaraçosa. É um dever solidário, humanitário. E como nós vemos, um assunto atualíssimo, não é? Atualíssimo. Porque nós vemos muita essa problemática nos dias de hoje, né? Do não cumprimento do dever, a questão de ética, né? Se você pensar bem, Ivone, os problemas que aí estão a desafiar a sociedade humana e brasileira é pelo descumprimento do dever. Por que acontece tanto acidente de trânsito? Desrespeito às leis de trânsito. Ultrapassa semáforo fechado, excede a velocidade. Esse é um descumprimento do dever de respeitar a legislação de trânsito, para citar um exemplo. Exatamente. Então, com certeza, você recomenda aos nossos telespectadores a leitura deste livro. Olha, Ivone, com muita ênfase. A pessoa que ler esse livro não esquecerá a obra. A pessoa que ler Memórias do Padre Germano vai se impactar nas reflexões.
porque as frases que ele cria, que ele cita, envolvendo situações humanas, dos dramas humanos, e ao mesmo tempo de mostrar a situação e oferecer o caminho, a orientação, são marcantes. Então nós queremos enfatizar aqui aos telespectadores, para que não percam a oportunidade de ter contato com uma reflexão de alto nível, com a reflexão de um espírito esclarecido. As pessoas o chamavam de santo, e ele diz no livro, eu não tenho virtude, vocês falam que eu tenho virtude, eu não tenho, ele diz, eu apenas cumpri o meu dever. Olha que noção de humildade, que consciência de amor ao próximo, de fidelidade ao bem. Então, nós queremos indicar, no meu caso, o estímulo recebido de meu pai. E eu espalho isso a quatro ventos, porque a leitura, o bem que a leitura desse livro me fez ao coração, eu tenho o dever agora de recomendar esse livro a quem está nos assistindo, a quem está nos envolvendo, quem está sentindo e refletindo conosco. Porque a pessoa vai se deparar com uma obra incomparável. Pode-se dizer que ao lado do grande Paulo Estevão e outras obras do Chico, foi uma das maiores obras publicadas na humanidade. Porque se trata realmente de uma noção exata de amor ao próximo, de crença em Deus, de confiança em Deus. E é uma obra que foi feita em cima de um trabalho de um padre. O que isso tem de relação com o Espiritismo? O fato da pessoa ser padre não altera a sua condição de filho de Deus. Os filhos de Deus somos todos nós, espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, ateus. Todos somos filhos de Deus. O que vale em nós é o bem que possamos fazer. O que é importante em nós é nós buscarmos forças interiores para nos conectarmos com essa proposta do universo que é o amor. A lei de Deus é uma lei de amor, como nós aprendemos e estamos sempre verificando. Então a denominação religiosa é uma divisão nossa. Na verdade, somos todos filhos de Deus e temos essa oportunidade de fazer o bem. Então, quando se nota um exemplo de um padre, por que não destacar isso? Assim como nós podemos lembrar aqui um exemplo recente, contemporâneo, nossa irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, aquela frágil freira que tanto abraçou a caridade e o amor ao próximo, ou citar Madre Teresa de Calcutá, que são exemplos marcantes, que mudam a vida humana, são espíritos maduros, já incorporados no comportamento, essa noção de amor, de respeito ao próximo e de atendimento às necessidades humanas. Poderíamos dizer que é porque a sua vida, em sua vida, as suas ações foram todas condizentes com aquilo que propõe a doutrina espírita, né? Pois é, Ivone, é uma comparação fabulosa, porque mostra uma conexão perfeita entre o que apresenta a doutrina espírita e o ideal do nosso comportamento como filhos de Deus. Se nós tivermos a curiosidade agora, se o telespectador que está nos ouvindo, pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo e ler lá o homem de bem, e ao lado, na sequência, tem lá os bons espíritas, fazer uma comparação entre esses dois textos, verão que é a mesma coisa. Esse é o ideal que nós temos que alcançar. Então, se nós temos um homem de bem que tem outra denominação religiosa, essa denominação não tem importância. O que é importante é que ele é um homem de bem. E a nossa preocupação deve ser essa, ser um homem de bem, uma criatura de bem. Esse deve ser o nosso maior investimento em nós mesmos e nos nossos filhos, na nossa família, motivar para que as pessoas sejam honestas, sejam dignas, sejam éticas, sejam pessoas de bem. É isso que a sociedade precisa. Não temos mais que disfarçar, não temos mais que enganar, não, nós temos que alterar o comportamento. A sociedade está precisando dessa postura decente, não importa a religião. Todas elas são escolas. Com certeza. Todas elas são escolas. E quando nós nos referimos àquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o verdadeiro espírita, né? Nós podemos substituir pelo verdadeiro cristão, né? Que é a mesma coisa. Orson, nós agradecemos a sua participação, desejamos tê-lo muito em breve conosco. Muito obrigado. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.